Você já percebeu que existe um momento em que as demandas da vida aumentam, mas sua estrutura interna ainda não acompanha no mesmo ritmo? Pois é geralmente aí que a vida adulta começa a se anunciar. E é justamente nesse intervalo, esse lugar meio esquisito, meio não sei como me comportar, que nasce uma dúvida muito comum. Ser adulto é a mesma coisa que ter autonomia? Hoje a gente vai falar desse mito. Antes de tudo, eu queria trazer aqui o que significa etimologicamente a palavra autonomia. Essa palavra vem do grego autos, próprio, mas nomos, regra. Ou seja, autonomia não é sinônimo de independência. Ela é a capacidade de criar, sustentar e responder às suas próprias regras internas. Com coerência, com maturidade, com responsabilidade. Veja só o peso dessa palavra, o significado dela. Então, a gente está falando de um processo de se governar por dentro. E isso é muito mais amplo do que fazer tudo sozinho, ser autossuficiente. Existe uma diferença aqui, autonomia e autossuficiência não são a mesma coisa. Autonomia tem a ver com como você vai conduzir a própria vida. Como é que isso acontece de fato, né? Muito complexo. A partir de um eixo interno. Essas escolhas têm que ser conscientes e você tem que saber se orientar sem precisar ficar esperando alguém decidir por você. Veja só. E a autossuficiência é diferente, é a tentativa de não precisar de ninguém. É quando a pessoa acredita que tem que dar conta de tudo sozinho, mas isso não é maturidade. Isso é excesso de defesas. Então, a relação entre as duas é essa. Autonomia é um movimento mais saudável de amadurecimento, apesar de ser bastante complexo, como a gente viu agora, o conceito. E a autossuficiência é um endurecimento que aparece quando o medo de depender fala mais alto. E eu até acredito, posso trazer aqui, que essa autossuficiência ela vai acontecendo porque nesse processo de autonomia existe medo. E aí a gente acaba se fechando, colocando máscaras para que as pessoas não percebam a nossa insegurança em ter que dar conta da nossa própria vida. Então vamos lá, veja só. Tem um fato aqui interessante que é assim, autonomia não é algo simples porque nem os chamados adultos, os educadores, formadores, nem eles sabem como viver de verdade isso. Pais, professores, tutores, chefes, todos foram formados em um modelo que muitas vezes valorizava o controle, a obediência e a previsibilidade. Eles próprios, enquanto adultos, têm dificuldade real em lidar com a autonomia dos jovens. Porque aceitar a autonomia deles, desses jovens, significa algo que assusta. É abrir mão do controle. Se meu filho será capaz de cuidar da sua vida e eu agora, nessa história, como posso intervir? E isso não acontece por maldade dos pais, né? Acontece porque ganhar autonomia existe tolerar incertezas de como eles vão se movimentar na vida, aceitar o erro como parte do processo e permitir que o outro pense diferente. E muitos adultos nunca aprenderam a fazer isso. Então temos aí uma contradição. Muitos adultos dizem que querem jovens autônomos, mas na prática se sentem desconfortáveis quando essa autonomia aparece. Porque autonomia gera opiniões próprias, questiona o que sempre foi feito, muda a dinâmica familiar. No que se refere à educação, no processo na universidade, altera aí a relação professor-aluno, exige mais diálogo e menos imposição. E isso cria um paradoxo. O jovem é cobrado para ser autônomo, mas sua autonomia geralmente é acolhida. E é nesse conflito que nasce a sensação de não sei se já sou adulto. Porque você tenta assumir isso, assumir mais espaço, mas o ambiente ainda te põe limites antigos. Então, quando falamos de autonomia como sinal de vida adulta, precisamos sair da ideia de independência total e entrar em algo muito mais real, que é a construção dessa nova forma de existir, mesmo que os adultos ao seu redor ainda não saibam lidar com isso. E nem você. Isso não acontece por falta de inteligência ou de uma intenção de assumir os seus compromissos. Na verdade, você está vivendo um momento, um processo, entrando aí num novo ciclo e ainda existe imaturidade nessa fase. Uma imaturidade que é prevista, que mostra que a adultez emergente é um período em que você já executa tarefas de adulto, enquanto sua regulação emocional, o seu senso de direção ainda estão se consolidando. É como um pote de barro recém-moldado, a forma já está ali, reconhecível, funcional até, mas o barro ainda está úmido, sensível.
adaptável, ele sustenta alguma coisa, mas não qualquer coisa. E qualquer peso maior do que a base consegue suportar vai alterar sua forma. Você já assume funções de adulto, mas ainda está ganhando um tipo de consistência interna, em que só se desenvolve vivendo, errando, ajustando. Tem muitos adultos, pessoas com mais de 30 anos, até mais de 40 anos, que também muitas vezes ficam perdidos diante de novos desafios. Então, quando a gente começa a entender esse cenário, essa fase em que a forma existe, mas a consistência ainda está se formando, a gente começa a perceber outra coisa importante: assumir responsabilidades, construir autonomia, lidar com a própria liberdade e sustentar uma autoestima. São processos que não acontecem separados. Responsabilidade não é só fazer o que precisa ser feito. Ela depende de autorregulação, de percepção, da relação que você tem com a sua competência, suas habilidades, aprender a se organizar internamente e na relação com os outros, e diante do impacto de tudo que acontece. E isso demanda um trabalho de autoconhecimento, de você se observar e perceber como esse processo de autodeterminação ele acontece. E eu falei de autodeterminação, e é importante dizer que existe uma teoria sobre isso. Os teóricos dessa abordagem, eles dizem o seguinte, que para uma pessoa ter motivação e funcionamento saudável, é preciso que 3 necessidades psicológicas básicas sejam atendidas, que são elas: a autonomia, que é sentir que suas ações têm sentido para você; a competência, é sentir que você vai dar conta do que você vai fazer; e os relacionamentos ou vínculos, sentir essa conexão, essa relação com os outros. Quando essas 3 necessidades estão presentes, você age com mais clareza, persistência e esse senso de propósito que muita gente sente falta, acha que é necessário, ele acontece. Quando alguma delas falta, tudo fica mais difícil, as escolhas perdem sentido, a motivação cai e a autoestima balança. E eu percebo que isso tem acontecido com muitos jovens. Com base em pesquisas recentes, a gente pode identificar alguns padrões e sintomas recorrentes entre os jovens adultos que dialogam diretamente com essa temática. Por exemplo, uma desmotivação, isso é um fato. Muitos jovens têm tido dificuldade para realizar tarefas básicas importantes: estudar, trabalhar, cuidar da saúde, fazer planejamentos importantes e executá-los. Mas não é porque falta oportunidade, mas é porque falta energia muitas vezes, ou simplesmente uma força interna para agir. Dados mostram que os jovens entre 18 e 29 anos, cerca de 60% relataram que tinham ansiedade e 50% afirmavam que se sentiam frequentemente exaustos, cansados, o que impacta diretamente na sua capacidade de ação. Há também um sentimento de vazio e ausência de propósito. A vida parece muitas vezes um conjunto de expectativas externas em relação a sucesso, status, uma instabilidade que as pessoas querem que a vida seja estável e não conseguem. E aí os resultados acabam sendo o quê? Depressão, sensação de fracasso. Pesquisas indicam que mais de 50% dos jovens adultos sintam falta de viver algo que realmente faça sentido para a sua vida. O que também acontece é uma desconexão social e existencial. Mesmo com redes sociais em alta conectividade, muitos relatam solidão, falta de vínculos profundos e desinteresse pelas relações, um empobrecendo os vínculos, as interações, estabelecendo ali uma comunicação distante e rasa. Quando a gente está falando de autonomia, estamos também falando de liberdade, que apesar de parecer um grande prêmio da vida adulta, traz também um peso. E aqui vale citar o autor Sartre, que é um nome grande aí do existencialismo. Para Sartre, liberdade é a condição fundamental da existência humana. Ele tem uma frase célebre que diz assim: a existência precede a essência. Primeiro existimos e depois vamos nos definindo pelas nossas escolhas, por aquilo que fazemos. Nesse sentido, estamos, como ele colocou, de certo modo, condenados à liberdade.
A liberdade, nesse sentido, não traz leveza, com ela vem junto uma responsabilidade radical. Quando você percebe que não existe um roteiro pronto, que suas decisões são as que realmente vão definir quem é você, surge uma angústia muito particular, uma inquietação interna diante da enormidade de possibilidades e do peso das escolhas e das perdas, daquilo que eu deixo de escolher quando eu escolho algo. É aqui nesse ponto em que a liberdade, a responsabilidade, a autonomia e a autoestima começam a se entrelaçar, em que muitos jovens sentem que estão carregando mais do que conseguem suportar. Então é isso que acontece, uma estagnação em ciclos negativos ou paralisação. A transição para a vida adulta, quando não há clareza, muitas vezes não acontece um florescer, mas o que na verdade acontece é como se a vida tivesse suspensa, decisões são adiadas, a rotina vai conformando essa alma e o medo toma espaço. Entre jovens que apresentam sintomas de ansiedade e depressão, há um risco significativo para um índice altíssimo de suicídio. Portanto, a gente vive uma crise existencial coletiva, a pressão de deveria ter tudo resolvido cedo, passa a ter aí muitas comparações, instabilidade econômica e social, tudo isso vai minando a vitalidade desse jovem e transformando o ciclo da vida em algo doloroso e confuso. Em muitos estudos, essa sensação de falta de controle sobre o próprio futuro aparece como uma desmotivação, uma baixa energia e uma falta de potência, e o que chamamos de amar a si mesmo, a autoestima fica danificada. Então, se a gente for aqui falar de autoestima, esse termômetro interno de valor e de competência oscila o tempo todo. Mas é importante dizer que não é só nessa fase da vida que a autoestima costuma ser instável. É assim que muitas pessoas vivem, com erros, com acertos, uma crítica que te derruba, um elogio que te eleva. Isso porque você está tentando viver uma vida que muitas vezes não é sua. Ter experiências que muitas vezes você não sustenta, não consegue lidar com tanta vulnerabilidade. É como se o outro fosse o seu inferno. A vida, o externo, estivesse ali o tempo todo batendo na tua porta e dizendo como você tem que fazer. E nós sabemos que a autoestima, ela tem uma conexão direta com a autonomia. Quando estamos vivendo decisões e precisamos sustentá-las. E aí muitas vezes o que acontece é medo. Não há confiança. Isso gera muita insegurança. Parece que nunca estamos prontas. E por isso não temos valor. É isso. De fato, tem algo que não se encaixa. E aí vem uma pergunta. Poxa, por que é tão difícil viver? Quem é esse que quer liberdade e que descobre nesse processo de liberdade um peso? Que ser livre, a gente pode imaginar que é ilusão. Então, se é prisão, então é ilusão. E já que a gente está falando de algo que é tão buscado e ao mesmo tempo temido, eu quero trazer uma visão nova, completamente revolucionária, a partir do olhar de um grande sábio da humanidade que se chama Krishnamurti. Para ele, liberdade verdadeira não fala de um objetivo a ser alcançado no futuro, fala de um estado de ser que surge da observação e do autoconhecimento. Segundo Krishnamurti, a verdadeira liberdade não acontece quando você pode fazer o que quiser, como a gente imagina, não. Acontece quando você consegue olhar para si mesmo com tanta clareza que deixa de ser empurrado pelos seus medos, pelas expectativas dos outros, pelas comparações, pelas ideias prontas. Krishnamurti fala que a mente da gente funciona como um terreno cheio de condicionamentos, coisas que aprendemos sem perceber, padrões que repetimos, vozes internas que não são nossas. E enquanto a mente está presa a isso, ao medo de errar, ao desejo de aprovação, à necessidade de seguir um modelo, ela não está livre, ela está só reagindo. Por isso ele chama essa liberdade profunda de primeira e última. Primeira, porque sem ela nada começa, e última, porque sem ela nada se sustenta. Responsabilidade sem liberdade interior vai virando um peso, isso é um fato. Essa liberdade exterior é ilusão. Portanto, a gente nunca consegue relaxar, a gente nunca consegue ser feliz de verdade. De fato,
olhando a partir dessa visão do Krishnamurti, o que a gente está escolhendo? Se passamos uma vida introjetando, sendo guiados por uma mente que mente, e lá no fundo a gente acaba sentindo um impostor, impostora, e por isso sentimos tanta ansiedade. Essa liberdade que o Krishnamurti revela, ela nasce de um silêncio, de uma quietude, um espaço onde você consegue perceber o quanto está perdido. O pensamento diz assim, isso aqui sou eu, isso aqui é meu, quando na verdade, isso aqui é só medo, isso aqui que eu estou seguindo, que me disseram, faz parte de crenças absolutas, de memórias, de histórias. E aqui eu quero dizer uma coisa importante para você. Tem Krishnamurti, que é um mestre importante, que a gente precisa olhar para o que ele traz, mas a gente precisa olhar para isso dentro da gente, como acontece aqui, nessa visão que ele tem de liberdade. E temos também um outro autor muito importante, inclusive é um sábio contemporâneo, um mestre vivo, que compreende a liberdade a partir também desse mesmo lugar, desse lugar interno, que é o Marcos Gualberto. Para ele, liberdade, felicidade não são metas a serem alcançadas, mas expressões da própria realização. Como ele diz, as palavras liberdade, felicidade são outras palavras para a realização. Não é sobre perseguir algo no futuro, mas sobre reconhecer quem você é agora, antes do ego, antes das expectativas, antes da corrida interminável por se tornar alguém. É esse reconhecimento que dissolve todo esse esforço e revela o que sempre teve aí. E quando a gente começa a ver tudo isso com mais honestidade, com autoinvestigação, tudo pode mudar. E essa visão mais ampla que o Marcos Gualberto nos traz é completamente diferente de tudo aquilo que a gente conhece, do que realmente é liberdade. É só quando a gente está quieto, com a mente silenciosa, que as nossas ações elas podem ser livres. Porque liberdade não é simplesmente não ter regras, fazer o que quer. Liberdade é não ser regido por aquilo que te prende, por dependências emocionais de toda a ordem. E quando a gente começa a ampliar essa visão, veja só, a nossa vida pode ser totalmente diferente. Responsabilidade, autonomia e autoestima não podem ser colocadas em caixinhas, juntas ou separadas. Elas vão acontecendo dentro de você, que vive esses personagens e que precisa se libertar daquilo que aprendeu. E, ao mesmo tempo, também sustentar o que a vida está te pedindo agora, sem se tornar uma farsa, sem acreditar que ser alguém importante pode te trazer felicidade. Autorresponsabilidade é fazer o que precisa ser feito, sim, mas, sobretudo, perceber de onde vem a sua ação. Se ela vem do medo, da obrigação cega, da comparação, do vou fazer porque todo mundo está fazendo. Autonomia, autogovernância verdadeira nasce quando você entende, ok, isso é o que tem que ser feito, e não o que o ego quer realizar. Eu vou sustentar isso aqui porque faz sentido. E isso só acontece quando existe um grau de liberdade interna, mesmo que pequena, mesmo que inicial. Então, a autonomia nesse cenário deixa de ser um mito de independência absoluta e vira outra coisa. Vira a capacidade de agir a partir de quem você é de verdade. E é isso, é nesse lugar que a gente precisa chegar. Portanto, o meu convite é para o desaprender, é para o jogar fora, o soltar todo o lixo que nos aprisiona, para que a gente possa então aprender a viver de verdade. E as nossas decisões, quer seja a gente errando ou acertando, são só desafios da vida. No caso aqui, da vida adulta em que você está colocando os pés aí. No final das contas, tudo que a gente está conversando aqui aponta para uma coisa muito importante. Se você não se conhece, não há escolha consciente. Você só reage. Sua vida é uma confusão, uma mente em conflito, um corpo adoecido, mecânico, que vive sempre no automático. E isso é o que eu mais vejo não só nos jovens, mas também nos chamados adultos. Gente inteligente, sensível, cheia de potencial, mas presa a respostas automáticas, sem nem perceber que está repetindo e dizendo que está escolhendo,
que quer uma vida livre. E quando eu falo aqui de autoconhecimento, eu não estou falando de se analisar e tentar buscar a sua melhor versão. Eu estou falando de se observar, de se investigar, enxergar quando você está indo por um caminho mais fácil, quando você está se diminuindo ali para caber, quando você está se confundindo, achando que está buscando paz, mas está fugindo, quando você está chamando o medo de prudência, quando você está vivendo uma vida rasa, ansiosa, inautêntica. Então, sem autoconhecimento, ninguém é livre, ninguém é transparente, ninguém é natural. Esse é o caminho mais verdadeiro. E esse caminho não acontece num passo de mágica. Ele acontece quando você sustenta o desconforto de olhar para dentro e dizer, ok, isso aqui sou eu? E agora, o que eu faço com isso? O que eu faço com essa máscara, com essa dor que está aqui? E esse movimento é que pode te dar a chance de transformar tudo. Não é glamour, não é força de vontade heróica, é honestidade. Honestidade com o que você realmente sente, com o que você teme, com seus desejos, com o que você precisa. É isso que a gente precisa olhar com todo cuidado nesse processo que a gente está chamando de adultecer. Não é só pagar boletos, não é só pensar em morar sozinho, ter autonomia, mas ser responsável por si sem se abandonar. Viver com profundidade, com intimidade, consigo e com as suas relações. E por fim, é isso que eu desejo, que você possa levar daqui essa coragem de se olhar sem dureza, mas também sem anestesia, com firmeza e com gentileza na mesma medida. Porque o autoconhecimento não é um destino, é uma prática que a gente vive, que a gente vai vivendo minuto a minuto. E se essa conversa aqui abriu uma fresta aí dentro, por menor que seja, eu já fico feliz que você esteja aqui comigo nessa travessia. E se percebeu que faz sentido, fica aqui por perto, curte, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários o que te tocou e também pode mandar esse vídeo aí para alguém que faça sentido, pessoas que também estão vivenciando essa fase desse ser autônomo, dessa busca de liberdade, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.